Para a gente poder estudar os gases, né, a gente precisa de um auxílio de uma teoria, ou seja, da teoria cinética dos gases, né? O que é teoria cinética dos gases? É um modelo que simplifica o estado dos gases e seus cálculos, né? Adotamos uma série de hipóteses para a aplicação desta teoria. Ou seja, precisamos dela para simplificar nosso raciocínio e transformar situações que seriam complexas em situações simples, né, facilitando nossas ferramentas matemáticas. A gente tem as hipóteses sobre as partículas dos gases, né? São 4 as principais aqui que eu destaquei. Movem-se ao acaso com a velocidade média, né? Ou seja, a gente sempre usa a média das velocidades para se obter o movimento deles. Não interagem, exceto durante o choque. Chocam elasticamente entre si e com a parede do recipiente, ou seja, um choque elástico é um choque em que ela transmite totalmente a sua energia no ato da colisão. Apresentam um volume próprio, desprezível, em comparação com o volume do gás, ou seja, o seu volume, né, é muito pequeno comparado ao volume total do gás, então a gente pode desprezar o volume das partículas. Então, depois dessas 4 hipóteses importantes, a gente vai ver como é que elas se enquadram no comportamento dos gases, né? A gente tem 3 tipos de gases, né? Que são gases que a gente adota na teoria cinética para poder caracterizar e classificar eles, né? Ou seja, o gás real, né? A gente tem gás real que existe na natureza sob a maioria das condições de temperatura e pressão. Suas partículas possuem um volume considerável e movimento caótico. Há forças de interação entre as partículas, né? Então, o gás real é o gás que existe na natureza, ou seja, todo gás pode ser gás real, sob determinadas condições de temperatura e pressão, né? Gás ideal. Todo gás real se aproxima do gás ideal. Quanto menor for sua pressão e maior for sua temperatura, há forças de interação entre as partículas, né? Então, segundo o nosso modelo da teoria cinética dos gases, a gente aproxima o gás real para o gás ideal, né, sob determinadas condições. Ou seja, o mesmo gás real ele pode se tornar um gás ideal se a temperatura dele for alta e a pressão for baixa, né? E a gente tem um gás perfeito, que é uma abstração, existe apenas para satisfazer a teoria cinética dos gases. Não existem forças de interação entre partículas e o volume das partículas é nulo. Ou seja, o gás perfeito é apenas o quê? Uma abstração matemática, né? Para a gente simplificar nossos cálculos, né? E as forças de interação, só para destacar, são as forças à distância, ou seja, as forças de atração e as forças de repulsão entre as partículas. Então a gente tem aí os gases, né, e o modelo para a gente estudar os gases, que é a teoria cinética dos gases. Então a gente aproximou ali que todo gás real pode se tornar um gás ideal ou perfeito, sob determinadas condições. A equação geral para os gases perfeitos que a gente vai utilizar é a famosa PVT inicial igual a PVT final, né, onde P, V e T iniciais são representadas pelas letras P de 0, V de 0 e T de 0, que isso significa o quê? Significa que são as condições no estado inicial. E PVT são a pressão, volume e temperatura, né? E no seu estado final. No Sistema Internacional de Unidades, né, no SI, a gente tem que a unidade de pressão é Pascal, que é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Unidade de volume é em metros cúbicos, né? Ou seja, a unidade m elevado ao cubo. E T a temperatura absoluta, que é em Kelvin. Então a gente tem aí gases, a gente estuda a teoria cinética dos gases, né, para poder aproximar o modelo, para simplificar o modelo, e a gente tem aí a equação do estado dos gases aí, geral, né, para os gases perfeitos.